Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adão, esse é o Gira Trinco, esse é o 127º vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre ela, a Tetralogia Napolitana, da Elena Ferrante, uma série de 4 livros que começa com a Amiga Genial. Você já deve ter ouvido falar. Eu vou falar sobre os 4 livros. Primeiro eu vou falar umas coisas gerais, assim, sobre toda a série. E vamos começar. Primeiro eu vou tirar esse óculos para ver melhor. Eu vou começar falando umas informações básicas. Essa série de livros aqui no Brasil foi publicada pela Biblioteca Azul. Os livros são originalmente o primeiro de 2011, o segundo de 2012, o terceiro de 2013, o quarto de 2014. Eu não sei quando eles chegaram no Brasil, mas eu gosto de falar mais ou menos o original, quando que veio, pra gente ter uma ideia de quando que foi publicado e tal, a gente ter uma ideia de quando foi escrito. É uma coisa super contemporânea. Inclusive, essa série de livros, eles são considerados a melhor coisa já escrita no século XXI. E eu vou chegar perto de concordar com isso. Eu acho que essas listas, essas palhaçadas de lista, de o que é melhor, o que é pior, é muito difícil comparar, mas eu diria que eu não discordo totalmente dessa opinião, e vocês vão entender por quê. Mas antes disso, eu preciso falar que a tradução do livro é do Maurício Santana Dias. Todos os 4 livros foram traduzidos por ele. Muito trabalho, Deus te abençoe. E tem uma série da HBO que também dizem que é muito boa, e eu não assisti antes de fazer os vídeos. Já foi muito tempo pra ler tudo isso aqui, mas eu vou assistir. E quem quiser ver minha opinião sobre a série, eu vou publicar uns stories lá no Instagram. Pra quem não sabe, eu tenho a página no Instagram, o Gira Trinco também tá lá. Eu posto às vezes uns recebidos, eu posto algumas coisas aleatórias. Alguns livros não vêm, na verdade, pro YouTube, né, ou pro Spotify, se você tá ouvindo isso aqui como podcast. Mas de qualquer forma, eu vou colocar lá também minhas opiniões sobre a série, porque eu estou doido pra assistir. Eu tô muito animado, porque dizem que foi uma boa adaptação. E eu quero ver pra crer, porque tem muita coisa nesse livro. E eu vou explicar primeiro a premissa, então, pra vocês que não conhecem, ou até pra quem conhece, ver como que eu descrevo essa história. É naturalmente sobre uma amizade, não tem como fugir disso. É sobre a amizade entre a Helena, que é a Lenu, e a Rafaela, que é chamada de Lina ou de Lila. Ela vai ser uma personagem narrada pela Lenu, assim. Na verdade, a Lenu é a nossa narradora, né, simplificando. A Lenu, ela vai contar pra gente basicamente toda a história das duas, porque elas nasceram com um mês de diferença. Elas vão crescer no mesmo bairro, lá em Nápoles, um bairro muito pobre. Elas vão nascer basicamente na miséria, assim. É uma coisa que vai perdurar a vida delas toda. Esse bairro é muito importante, ainda vou falar um pouco mais sobre ele. Mas elas vão viver nesse lugar, lá em Nápoles. É muito importante a cidade como um todo também. E essa amizade é uma amizade um pouco complicada. Um beijo pra Buzina. Essa amizade é um pouco conturbada, porque é aquele tipo de amizade que tem uma conexão muito forte, tem uma coisa muito inexplicável ali também, de elas se entenderem às vezes, uma intimidade muito diferente, uma coisa muito particular de amigas de infância, mas que tem algumas brigas, tem algumas invejas, tem alguns recalques. É uma coisa complicada, mas muito interessante de se acompanhar. Eu escrevi que esse livro, essa coleção de livros, às vezes eu vou falar da coleção toda como um livro só, porque na minha opinião dá pra enxergar esses 4 livros como um livro só, que teve que ser dividido, senão iria virar uma bíblia, né? Mas de qualquer forma, a Amiga Genial, a série napolitana, é sobre uma pessoa interessante, que é a Lenu, descrevendo outra pessoa também muito interessante, que é a Lila. E a gente vai entendendo como as duas são muito complexas e como todos os elementos ali em volta delas também vão influenciar nessa amizade. E é muito legal. Ai, eu já quero falar muito bem, porque eu realmente amei. Eu não vou conseguir sintetizar assim muito fácil, porque é uma história que vai abranger muitos temas. Vai falar sobre poder, vai falar sobre violência, vai falar sobre classe, é uma questão muito importante. Vai falar sobre feminismo, ser escrito do ponto de vista de uma mulher e falar sobre essa amizade entre mulheres é muito importante. E sobre uma questão de identidade também, porque em teoria, a Amiga Genial, toda essa série napolitana, é um romance de formação. Mas eu diria que ele como é que fala? Não é ultrapassa. Ele ultrapola? Não, essa palavra não. Ele extrapola esse conceito, porque ele vai falar da vida toda das duas, praticamente. Ou pelo menos da amizade inteira. É meio complicado, assim. O livro acaba num ponto que eu ainda vou chegar lá. Mas ele ultrapassa o romance de formação. Eu acho que falar que é só sobre esse momento da juventude, que a pessoa tem algum episódio em que ela tem que amadurecer, igual alguns livros que eu já falei no canal, mas sei lá.
Ai, tô com dificuldade de dar exemplos que sejam mais acessíveis, mas eu penso em Memórias de uma Máscara, do Yukio Mishima, eu penso no Caio Fernando Abreu em Limite Branco, enfim, existem vários romances de formação muito bons. E aí, Confissões de uma Máscara, eu acho que falei o nome errado antes. Mas enfim, o livro é sobre muita coisa e de qualquer forma eu gosto muito do comentário de uma amiga minha, que é a Bia, um beijo Bia, que falou que esse livro meio que não é sobre nada ao mesmo tempo, no sentido de que não acontece nada ao mesmo tempo que acontece muita coisa, porque é uma vida caótica, é o suco do caos, mas também tem muita coisa cotidiana, tem muita coisa que é a vida acontecendo. Não tem eventos absurdos no sentido daqueles livros que começam a partir de um evento traumático, assim, ou alguma coisa muito fora do normal. Mas eu acho que o livro, no geral, vai ser sobre a vida delas. E isso que é o interessante, porque dá pra ver que não precisa de muito pra muita coisa ser descrita de uma forma muito bonita. Eu acho que aí eu já vou entrar nas características gerais dos livros, porque ele é muito bem escrito, o fluxo dele é muito gostoso e eu sempre queria estar lendo ele. Eu li vários outros livros enquanto eu lia a tetralogia napolitana, mas de qualquer forma, era aquele sentimento. Sabe quando você entra num carro que a pessoa sabe dirigir? Sabe quando você tá confortável de dormir? Tem gente que não gosta de dormir em viagem porque quer falar com o motorista pra pessoa não dormir junto. Você quer garantir que a outra pessoa vai ficar acordada. É o tipo de livro que você dorme enquanto você está viajando, que você confia em quem está dirigindo. É um livro que vai te conduzir de uma forma tão boa e de uma forma tão natural. E é surpreendente como as palavras não se esgotavam, porque vários momentos eu sentia que o livro ele não tinha a capacidade de, não é errar comigo a expressão certa, mas era um livro que sabia contornar e sabia se inovar de um jeito que era até um pouco assustador. Eu fiquei muito impressionado com essa escrita, que usava de palavras às vezes muito difíceis, mas que não pareciam inacessíveis. Não era um livro de forma nenhuma, eu tentando virar a página com essa luva, mas não era um livro de forma nenhuma hermético, não tinha nada do tipo. Eu senti que o livro, na realidade, tinha muitos personagens, porque ele vai ter muitas famílias e tal, e é um livro denso, mas isso, se você tá disposto, se você tá realmente afim, dá pra ir na onda muito tranquilamente. Eu gostei muito de conhecer todas essas pessoas, porque são muitas pessoas mesmo. Existe uma lista em cada um dos livros com todos os nomes de todas as personagens importantes, né? E a gente vai vendo que eu fui voltando até no quarto livro. Eu já tinha lido 3 livros com as mesmas pessoas, basicamente. Mas até no quarto livro eu voltava assim e falava: quem que era essa pessoa? Quem que era Armando? Quem que era Alfonso? Deixa eu voltar. E aí eu ficava relendo e lembrando: ah, essa pessoa que fez isso. Porque o livro tem essas idas e vindas, porque são pessoas do mesmo bairro que vão crescendo juntas ali, vão tendo vidas que às vezes se separam, às vezes se unem de novo, e vai e volta, e vai e volta. É uma confusão, mas eu acho que é uma confusão muito bem organizada, e eu também acho que isso é corroborado, isso é ajudado por um livro que tem imagens muito boas, muito bonitas, e elas não são clichês. Não é enjoativo, eram imagens refrescantes, eu ficava aliviado porque também não era excessivamente complicado. Eu acho isso muito difícil, até como escritor falando também, porque às vezes a gente quer colocar no papel uma coisa que é muito abstrata, mas esse livro conseguia fazer com que, mesmo que fosse muito abstrato, dava para assimilar, dava para você conseguir entender do que ela estava falando, às vezes de uma imagem, de uma metáfora muito distante, mas naquele momento fazia sentido. Eu achei bem escrito nesse nível. Continuando nas características gerais, eu também acho que é um retrato de uma época muito boa. Eu acho que é um livro que vai falar ali dos anos 80, dos anos 90, numa Itália, que vai falar de uma questão política. O livro vai ser muito político, no sentido dele falar sobre esse feminismo também. Ele vai falar sobre ser mulher, sobre ser mãe, sobre ser uma pessoa num geral, sobre ter dificuldades de se definir e de entender se você está seguindo um caminho certo e se isso sequer existe. Eu acho que é um livro que vai fazer a gente refletir. Tem como acertar na vida, tem como ter sucesso, tem muitos altos e baixos, tem como a gente equilibrar isso de verdade, ou a gente só tá tentando sobreviver de algum jeito. É um livro que realmente me fez questionar muitas coisas, e eu acho que eu vou até adiantar uma parte do roteiro, isso vai estar lá na puta que pariu,
Mas, gente, eu quero muito ter esse livro. Eu vendo normalmente meus livros, né? Minha estante cada vez fica mais vazia enquanto eu leio os meus livros e vou pegando poucos pra não ficar com uma lista enorme de livros pra ler. Mas esses aqui, eu quero ter uma edição especial, eu quero ter uma capa dura, porque eu sinto que eu não li o suficiente ainda. Eu acho que é esse nível de densidade, esse nível de informação e esse nível de bem escrito, sabe? Existem estruturas aqui. É um livro que ele foi longe e se manteve e sustentou um negócio que tem muitas reviravoltas. E é um livro, assim, é pra gente fofoqueira. Você pode ler isso aqui várias vezes, você vai notar algum detalhe, porque tem muita coisa. Existem nuances de personagens secundárias que são muito interessantes. Eu gosto muito da Carmen, eu gosto muito da Diliola. Eu nem sei falar o nome dessa menina direito, mas existem pessoas que você não sabe da importância na hora que elas aparecem e depois elas ganham importância. É um livro muito complexo, mas para isso, para ajudar a explicar um pouco, vamos falar de livro em livro e eu vou começar falando do livro 1, que é a Amiga Genial. Ele começa falando da infância das duas, elas realmente muito novas, muito pequenas, e vai ter essa curiosidade da infância e vai ter esse mistério da infância também, quando você não entende muito bem as coisas e você inventa um mundo ao seu redor que depois você vai notando que tem coisa que não é daquele jeito, que você aumentava, né? Que você engrandecia porque você não conseguia dimensionar. Mas é um negócio que eu gostei muito do primeiro livro, eu acho que ele já me pegou de cara. E essa questão da infância já mostra muito como as duas, desde o início, vão ter uma relação em que a Lenu vai olhar pra Lila com olhos de tipo, nossa, essa menina é doida, eu amo ela, eu odeio ela porque eu não sou ela. E é muito legal ver como isso vai evoluindo. A gente também vai ter no primeiro livro a adolescência das duas. E a adolescência já é complicada, imagina num bairro que é totalmente doido. E numa amizade que não é tão simples. E eu acho que o sentimento que mais simboliza esse momento é a inveja. Mas mais do que a inveja da outra pessoa ter coisas que você deseja, também tem um medo de deixar de ser importante para o outro, você perder a atenção do outro, a vontade de você ser a melhor também é muito forte, e a vontade de ser especial. Eu acho que esse primeiro livro, ele vai ter isso muito evidente, essa insegurança do início da vida, quando a gente não sabe exatamente, ou quando as coisas parecem menos consolidadas do que pro resto do mundo, os adultos parecem entender tudo, depois a gente nota que não é tão bem assim. Mas, de qualquer forma, essa coisa que a gente passa pela puberdade, essas mudanças todas, também vai ter aqui no livro. E eu tava até esquecendo, enquanto eu falo eu vou lembrando umas coisas, mas eu acho que é um livro sobre vaidades também, esse primeiro, e como é perigoso estar no centro dessas vaidades. Eu acho que muita gente vai notando isso quando você vê uma pessoa que era muito bonita na adolescência e que existe toda uma pressão sobre ela, ou uma pessoa que é muito inteligente na adolescência ou na infância e tem toda essa pressão sobre o que essa pessoa vai fazer da vida. Ela já conseguiu alcançar uma coisa que muita gente vai buscar uma vida inteira para alcançar. Será que essa pessoa vai ser extraordinária? Será que ela vai ser genial o resto da vida inteira? E a gente vai vendo que durante o decorrer de tantos anos e de tantos acontecimentos, as coisas têm uma dificuldade de se sustentar, ainda mais se elas têm uma pressão muito forte. E eu acho isso muito bacana. É difícil falar desse livro em termos gerais, porque eu quero entrar em detalhes, mas é isso, eu acho que deu pra entender a ideia de que é um livro sobre fantasias e ilusões, assim, sobre tudo que vai estar ali no nosso imaginário enquanto a gente tá realmente consolidando o que é o nosso mundo. Porque a conexão delas vai fazendo com que uma alimente a outra de uma forma muito bonita e ao mesmo tempo muito perigosa. Você fica assim, ai meu Deus, eu acho que uma tá dependendo demais da outra, ou a outra tá abusando demais de uma, e sei lá. Eu acho que chega no fim, e já finalizando os meus comentários sobre o primeiro livro, eu fiquei boquiaberto. Eu fiquei, caralho, que final. Eu acho que ele termina num ponto assim cinematográfico. E eu fiquei, nossa, eu quero ler o outro agora, imediatamente. E vamos falar do segundo de uma vez então, que é o História do Novo Sobrenome. Ele vai falar sobre a juventude das duas, e História do Novo Sobrenome já vai falar sobre casamentos. Elas vão se casar, não se preocupe, assim. Não vou falar em cada momento, não vou falar particularmente dos matrimônios ali. Mas é uma coisa que vai mostrar que existem verdades difíceis de aceitar. Eu acho que o segundo livro vai ser muito sobre a conta chegar e a gente não querer pagar. A gente vê que a gente foi impulsivo nessa nossa vida ali jovem, né, na nossa adolescência.
e que isso às vezes vai fazer com que a gente morda a língua e se arrependa profundamente e tenha que lidar com coisas que não eram lá tão interessantes depois de um tempo. E isso também vai mostrar muito a imprevisibilidade da Lila. A imprevisibilidade da Lila é muito forte em toda a série. Eu acho que isso vai mostrar que ela é, assim, isso vai estar diretamente associado ao fato de que ela é muito autêntica e uma autenticidade inabalável que às vezes parece uma coisa do tipo, a gente não consegue controlar a Lila, como que a gente vai lidar com essa menina, o mundo todo ali, o bairro todo em volta pensando, ela é muito instável, o que que a gente faz com ela? Mas ela é muito inteligente, então o que que a gente faz com ela? E a gente vai tentar aproveitar disso, e eu acho que uma coisa que eu também já vou adiantar, mas ela é basicamente um centro de paixões, assim, e ao mesmo tempo isso faz com que ela seja um centro de ódios. Eu acho que isso se relaciona muito a ídolos, pessoas que às vezes são muito amadas, mas no momento que elas cometem um erro, elas são completamente odiadas, porque as pessoas sentem que foram traídas por essa coisa que é maior do que todos nós e que parece tão especial, que no momento que vai contra as nossas percepções, a gente acha que é uma traição imperdoável. Então fica esse jogo da Lila ser uma pessoa muito intrigante, mas que parece que ela vive numa redoma e que ninguém consegue acessar ela direito. E a gente vê isso do ponto de vista da Lennu, que é justamente a pessoa mais próxima dela, basicamente. Eu diria que é a pessoa mais próxima dela a vida toda. E mesmo assim, parece que tem uma distância ali, parece que tem uma coisa inacessível, parece que tem uma coisa inexplicável. E é isso o livro inteiro, toda a série é surreal. Como a Lila é um mistério que não se explica. E quase deu um spoiler sobre o finalzinho da tetralogia. Mas, de qualquer forma, é um negócio que eu fui ficando muito intrigado. Eu queria saber, nossa, o que a Lila vai fazer logo em seguida? Como a Lennu vai reagir? E a Lennu vai deixar isso baixo? Nossa, eu ficava completamente, assim, eu fiquei muito envolvido. E a gente vai vendo também, em toda essa trajetória, como cada uma vai representar uma forma diferente, as principais formas de você fugir da pobreza. E como isso vai ter diferenças e consequências que são muito particulares, porque a Lennu, ela vai basicamente ser a que estuda, a que vai... falando pequenos spoilers, gente, mas isso gente, mas isso é realmente muito pequeno. Eu vou falar inevitavelmente pequenos spoilers, porque eu tô falando de 4 livros, e enfim. Mas a Lennu, ela então vai seguir uma carreira acadêmica, basicamente. Ela vai seguir essa ideia de você tem que estudar para você conseguir sair do lugar que você tá. E a Lila, ela vai, inicialmente, vai casar. Ela vai conseguir casar com uma pessoa que vai dar uma vida pra ela, que vai ser realmente uma coisa fora do normal, vai ser um casamento que vai ser de muito sucesso ali. A gente vai ver isso degringolando. Eu não quero dar muito spoiler, mas basicamente a gente vê uma ascensão por meio de um casamento e uma ascensão por meio dos estudos. E é muito bacana porque as duas têm um sentimento de classe inicialmente, que elas são muito pobres, e elas vão vendo que elas não querem estar ali naquele meio. E de certa forma elas ainda estão muito grudadas, elas estão muito ligadas àquele bairro, que é um bairro muito complicado, mas é exatamente o lugar que criou elas, então é muito bacana ver isso. Além disso, a gente vai vendo no meio dessas trapalhadas. Eu odeio trapalhadas, parece uma coisa muito Zorra Total ou Sessão da Tarde. Mas de qualquer forma, a gente vai vendo os buracos em que a gente vai se enfiando por orgulho. Eu acho que a Lennu, mesmo que ela seja narradora, ela é muito sincera no que ela vai falando, tipo, eu fiz essa merda e deu no que deu. A gente também vai ver, justamente, falando do Nino, que a Lennu é muito tonta, pra não dizer trouxa, quando se trata dele. O Nino é um personagem muito importante. Inicialmente a gente não vê muito dele no primeiro livro, no segundo livro ele já aparece, ele já ganha um destaque enorme. E a gente vai vendo que ele é um filho da puta. Várias anotações minhas eram só pra escrever: Nino é um filho da puta, Nino é um filho da puta, vai se foder, ridículo, odeio. E no final, assim, essa história tem história aí, o trem desenrola e desenrola. É um negócio que, ai Deus, nem... Eu posso falar quantos spoilers vocês quiserem. Não dá pra prever tudo o que acontece nesse livro em relação a todo mundo. Eu acho que isso é o mais legal de toda a narrativa. Ela vai, às vezes, nos surpreender com o que é óbvio. Tem coisa que você lê que você fica tipo, nossa, era óbvio que isso ia acontecer.
mas você fica ainda surpreso. Você consegue falar, Jesus Cristo, como assim isso aconteceu? E tava tudo acontecendo para aquilo acontecer. E acontece. E você fica, Jesus Cristo, não acredito. É surreal como o livro engana a gente sem tentar. É bizarro. E ao mesmo tempo existem reviravoltas que acontecem. Eu tô usando muito verbo acontecer. Existem coisas que sucedem, existem coisas que vão ali estar presentes e que vão realmente ser choques. Vão ter choques nesse livro, eventos que na hora que estava escrito eu parava assim falando, não é possível. Então existia essas duas coisas, eventos que vinham de uma série de consequências, coisas que não aconteciam de repente de fato, e existiam coisas que eram realmente de repente, e aí a gente tinha que ver como elas iam se desdobrar. Era como a vida, né? Tem coisa que acontece que a gente fica tipo, nossa, uau, meu Deus, muito forte. Mas tava na cara que ia acontecer. E coisa que acontece que ninguém tá preparado e que nem tem como se preparar. Enfim, já falei muito desse detalhe. Continuando, a gente também tem uma... Nesse segundo livro, gente, a vontade que eu tive de ir para a praia foi assim, eu berrava de vontade de ir pra praia, de tomar sol, de tomar um trem gelado, uma Coca-Cola. Eu nem gosto muito de tomar refrigerante, mas nossa senhora, que vontade de pegar uma Coca-Cola e enfiar na goela, porque que delícia a atmosfera desse livro. E não só nesse sentido, mas também no sentido de flertar. A vontade que me deu de flertar, de sair na rua, olhando para os outros, piscando, uns jogos de sedução, assim. O segundo livro era totalmente sobre isso e foi muito divertido de acompanhar. Eu acho que ele é o favorito de muita gente porque ele é o que acontece, talvez, as coisas mais absurdas. Não sei, é difícil competir, mas é um livro que realmente tem um potencial de ser o favorito da maioria das pessoas, porque os eventos que tem nele são muito divertidos, ao mesmo tempo que são muito trágicos. Enfim, não vou falar mais isso, mas continuando, de certa forma, a falar sobre isso, sim, a Lila, ela vai provando do próprio veneno de um jeito que é muito legal. Por quê? Deixa eu só beber água, um segundo. Então, sobre essa questão da Lila, eu acho que é muito interessante porque eu, pelo menos, entendi no livro que ele vai mostrar pra gente que uma pessoa que vai viver a vida de fato e que vai escolher se arriscar, é inevitável ela se contradizer. Então você tem que aceitar isso, você vai fazer uma escolha, ou várias escolhas, que vão levar para obstáculos muito difíceis, e ao mesmo tempo que você vira para essa pessoa e fala, nossa, tava na cara que você ia cair nesse buraco, que você ia realmente se arrepender, você também fica com vontade de viver as mesmas coisas que essa pessoa. Uma pessoa que vive muito na coisa segura, ela vai sentir que ela poderia fazer mais coisas, que ela poderia se aventurar mais, que ela poderia arriscar mais, e ela só vai sentir que aquilo não é o caminho certo quando ela vê a outra pessoa se fudendo. Então, esse livro tinha esse balanço, assim, a Lenu um pouco mais contida, não que ela não seja doida também, mas a Lila parecia, na maior parte da série, uma pessoa que estava ali mais disposta a se jogar. E a Lenu olhava isso e às vezes falava, meu Deus, que vontade, que sabor. E às vezes ela olhava e falava, Jesus Cristo, Deus me livre, eu não quero quebrar a cara desse jeito. Então foi muito legal ver essa amizade nesse sentido também. Continuando a falar, o livro aqui, exatamente, é inacreditável coisas que tem nesse livro e todo mundo é doido, riscos absurdos são tomados e o suco do caos, gente. É isso, eu também queria viver as coisas que estavam aqui, sejam aventuras sexuais, sejam... não quero falar não quero dar mais spoiler, não quero dar esse gostinho pra vocês, mas deu vontade de viver. Eu também tive essa relação de ficar às vezes, Jesus Cristo, não pode, isso não pode, mas quero, não pode, mas devo querer, devo não querer, enfim. Continuando, para finalizar os comentários do segundo livro, a sinceridade das personagens também é um bálsamo. Eu gosto muito quando a Lenu fala que ela quer que uma pessoa morra. E ela fala isso mais de uma vez durante a série. E eu acho que é muito agradável. Eu acho que é um desejo que é muito comum às vezes. Eu lembro daquela música que fala não desejamos mal a quase ninguém. É o tipo de coisa que passa pela nossa cabeça. Às vezes a gente quer que uma pessoa pare de existir. A gente não pensa em moralidade, a gente não pensa em ética. A gente só fala, eu quero que tal pessoa morra. Não sinto dó, não sinto nenhum sentimento mal, não me sinto um ser humano pior. Eu só quero que tal pessoa morra. E ela fala isso na cara dura, eu adoro. E por último, eu também quero falar
que... Ah, mentira, penúltimo, desculpa. O tédio inserido nesse livro eu achei muito bom, porque talvez foi a melhor série de livros que inseriu o cotidiano e às vezes o marasmo do cotidiano de uma forma muito legal e que deu um outro peso às coisas. Existiam páginas em que não acontecia nada demais. Era realmente a Lenu falando assim: ou eu fui trabalhar na livraria e o cara foi chato. E era descrito, era narrado de um jeito tão bom, e isso de alguma forma adicionava a narrativa num geral, que eu ficava assim, não é possível. Não é possível que ela tá falando de um trem totalmente banal e eu tô querendo saber o que vai acontecer logo em seguida. É bizarro, foi muito legal ver, porque eu pensava muito nisso como escritor. Como que alguém vai inserir, às vezes, um dia a dia, horas do dia, em que não acontece nada de nada? Mas, de alguma forma, Helena Ferrante conseguiu isso. E, sei lá, o livro é assustadoramente consistente. Eu acho que, especialmente em surpreender, ele é consistente, mas também nisso de preencher as coisas de um jeito que não fica cansativo, de um jeito que eu queria sempre ler mais. É claro que em alguns momentos eu queria que a série fosse um pouco menor, porque ela é muito grande, mas eu não acho que era culpa apenas da série. Eu acho que era mais a pressa da nossa vida, assim. Eu acho que em outros tempos, em um outro ritmo de vida, eu não olharia pra isso e pensaria, nossa, é muito longo. Eu acho que é um pouco influenciado com a nossa velocidade no geral, assim. Eu acho que não foi tanto culpa dos livros, porque eu nunca me senti entediado de verdade. Eu sentia que o que não estava acontecendo de interessante era porque aquilo de alguma forma ia ser alimentado logo na próxima página. E muitas vezes foi isso que aconteceu. Poucas vezes eu realmente falava assim, nossa, não tá acontecendo nada, e demorava muito para acontecer. Eu acho que só no quarto livro que ele vai ser um pouco mais devagar, mas eu vou chegar no quarto livro. Antes disso, vamos falar do terceiro livro. Ele vai ser a história de quem foge, de quem fica, a vida adulta delas. A gente vai ter elas realmente adultas, uma maturidade ali. E a miséria do bairro vai ser muito forte aqui. O bairro vai ser uma personagem muito importante. E o bairro é um enorme fantasma na vida delas. Vai ser uma coisa que persegue elas o tempo inteiro. E assim, nem sei descrever como que isso é bem descrito. Não consigo descrever como é bem descrito, mas é colocado em palavras de um jeito que eu sinto que eu vivi no bairro. Eu sinto que eu vivi lá um tempo, eu vi a casa perfeitamente, eu vi o estradão, eu vi o túnel, eu vi muitos detalhes. Eu acho também que isso que talvez seja mais surpreendente dessa série de livros. Existem personagens muito bem trabalhados, existem locais muito bem trabalhados, existem coisas muito abstratas, muito bem trabalhadas, mas de alguma forma é o tipo de coisa que você não sabe exatamente qual que é a fraqueza assim, na escrita da Helena Ferrante. Porque eu ficava assustado até, de vez em quando, porque eu ficava pensando, Jesus, quem que escreveu isso aqui? E vamos entrar nesse assunto então. Não se sabe quem é Helena Ferrante, existem algumas suposições, existe toda a discussão se é um homem ou não. Por quê? Porque a série napolitana, a tetralogia napolitana, é muito voltada para o feminismo, muito voltada para o que é ser uma mulher, sobre as preocupações de uma mulher, sobre as questões domésticas que elas têm, elas são às vezes obrigadas a lidar, sobre uma questão de maternidade, que elas vão ser obrigadas a lidar com coisas dos filhos, que eu nem tinha falado ainda que elas tiveram filhos, né? Mas obviamente elas têm, né? E é um trem que eu não me importo quem escreveu, não me importa de verdade. Eu acho difícil ser um homem, pra ser honesto, mas ao mesmo tempo, se for um homem que escreveu isso, por mim tudo bem. Eu acho que o livro fala por si só, e ele conversar tanto com tantas mulheres, eu acho que fica muito evidente que é uma série muito bem escrita, independentemente da gente saber ou não quem é Helena Ferrante. Eu não sei se, sei lá, imagina logo antes de eu publicar isso aqui sai a notícia, então fica esse prazo de validade que eu não sei até quando vai durar. Talvez um dia seja revelado quem é Helena Ferrante, mas enquanto a gente não sabe, eu acho que não se preocupe com isso, não importa tanto. Eu acredito que a própria opinião dessa pessoa, dada numa entrevista, que essa pessoa só dá entrevista por e-mail, que eu achei meio caricato, mas de qualquer forma, essa pessoa falou por e-mail que o que ela fazia de importante era escrever os livros e publicar. Ela não sentia nenhuma necessidade de aparecer publicamente, de realmente ter uma imagem ali por trás. E eu acho justo, eu acho interessante.
não é a primeira pessoa na história a escrever com pseudônimo, então a gente vê que isso é interessante também. Eu adoraria que a pessoa se revelasse, mas não faço questão, não acho que faz tanta diferença assim. Eu não estou preocupado, eu estou focado no que foi escrito, porque ainda vou falar mais bem. Continuando então a falar do terceiro livro. Passando a admirar cada vez mais a Lenúcia nesse terceiro livro, e passando a ter uma raiva da Lila, e depois isso voltava, e depois isso ia. Era muito engraçado como às vezes eu falava, nossa, a Lenúcia, ela sim tomou as decisões da vida que valiam a pena. E depois eu falava, Jesus, a Lila que é a mais, como que a Lenúcia tem coragem, como que a Lenu sai de casa, quem é ela? Então a gente fica nesse jogo também. Mas o que eu mais admirei na Lenu durante toda a série, eu acredito que foi em relação a como ela lidava com o mundo material, com o mundo que existia, com as coisas que pareciam rígidas, com estruturas rígidas, como ela conseguia manejar a vida social de uma forma muito mais agradável e muito mais tranquila, e como ela entendia que às vezes ela se moldava a coisas que ela não gostava, mas ela conseguia navegar por esses mundos que eram interessantes e importantes para ela, de uma forma que ela entendia que existem coisas que não são exatamente cambiáveis, assim, não tem como a gente mudar, não tem como a gente realmente trocar tudo que existe no mundo. Existem estruturas que são muito fortes. É claro que tem coisas que a gente enxerga, e isso o livro também vai falar, tem coisas que a gente enxerga como grandes impérios, ou grandes partidos políticos, ou grandes figuras, grandes pessoas na nossa vida, que de um dia para o outro essas coisas desfalecem, assim, elas desestruturam, elas realmente despencam e elas acabam. E a gente fica assim, meu Deus, eu imaginava que isso ia durar para sempre, que aquilo era tão importante, tão rígido e tão central na minha vida, mas de alguma forma isso também vai ter um fim. E é legal como a Lenu ia surfando, ia realmente se adaptando nessas questões. Eu acho que essa habilidade dela, e às vezes era uma habilidade que soava mais um defeito, de conseguir se adaptar, é muito legal como isso eu às vezes apreciava muito, às vezes eu odiava que ela tava se dobrando para alguém. Mas é isso, as coisas têm dois gumes, né? Cada faca, dois legumes, enfim. Continuando, são muitas anotações, gente. Jesus Cristo, o roteiro de hoje ficou enorme. Continuando, eu amei ler no livro a seguinte coisa, que foi como elas são amigas, o que sustenta essa relação. Por quê? Eu vi essa crítica à série de livros. Eu vi uma pessoa falando assim, nossa, eu acho inverossímil elas serem amigas, eu acho que não faz sentido nenhum elas continuarem nessa amizade. E esse é o ponto. Não tem como explicar. Elas têm todos os motivos para não continuarem sendo amigas em vários pontos da vida delas. E elas têm todos os motivos para nunca questionar isso. E isso é muito real. Existem coisas na vida que é difícil a gente acessar, é difícil a gente... Eu tô até arrepiando aqui, porque é difícil a gente aprender como as coisas se sustentam às vezes. Tem dias que eu olho pro mundo e eu fico assim, como que o trânsito funciona, como que o povo não endoidou completamente, como que a gente ainda vive em sociedade, como que o mundo conseguiu se organizar minimamente de alguma forma, e como que alguns casamentos continuam, como algumas amizades continuam, e como outras vão embora tão fácil e pareciam que não tinham... sabe? É muito interessante ver isso, e isso escrito no livro foi muito legal, porque não foi um tipo de visão ou de detalhe escrito para tentar justificar uma coisa, não foi o tipo de tentativa de encobrir um defeito do livro, entre muitas aspas. Foi exatamente evidenciando o que estava óbvio. Tem horas que a gente lê esse livro e pensa assim, mas como que isso se sustenta? Como que isso... Sabe? Como isso é possível? E isso deixou o livro ainda mais interessante. Eu amei ver isso no livro. Foi um detalhe que eu achei assim... Não foi negligenciado o fato de que era uma amizade, às vezes, duvidosa. E elas falarem sobre isso, uma delas escrever sobre isso, achei muito bom. Seguindo, eu achei muito legal o jeito como uma coisa do passado, às vezes só um detalhe, reaparece no presente de um jeito muito legal, muito mais importante. Às vezes uma pessoa que você fica assim, quem era você mesmo? Agora vai ter um papel muito legal. Eu gostei muito desse comentário porque o meu psiquiatra falou isso, meu psicólogo, quer dizer, eu não tenho psiquiatra ainda, mas meu psicólogo falou isso. Um beijo, Luiz, talvez você tá assistindo isso. Mas, de qualquer forma, eu achei muito legal porque é um elemento do livro muito interessante. Coisas que são faladas no primeiro livro e aí no terceiro vai reaparecer e você fica assim,
nossa, isso era importante? Tipo, como assim isso era importante? Aí você volta e você nota que aquele detalhezinho foi pensado, você vai vendo que o livro foi muito bem construído, achei muito legal. E, mais uma vez, falando sobre a personalidade da Lila, eu preciso falar uma citação que tá no terceiro livro, que eu achei muito bonita, abre aspas. Aquele algo inapreensível que seduzia e ao mesmo tempo alarmava, uma potência de sereia. Eu acho que isso resume a Lila muito bem. E isso me leva a falar sobre o sexo nos livros, que eu achei muito bem descrito. Eu acho que o sexo falado e narrado por mulheres é uma coisa que ainda faz falta na literatura. Eu sinto que eu não entendo ainda como algumas mulheres enxergam sexo, talvez uma questão geracional também tá aí. Eu já li vários livros que vão falar sobre isso, mas eu acho que ainda tem muito pouco. E na verdade eu acho que o sexo no geral, pensando bem, homens também, ou pessoas trans, pessoas não binárias, enfim. Eu acho que ainda falamos pouco de sexo na literatura. Eu acho que existem poucas tentativas que sejam realmente inovadoras nesse sentido. E eu queria ver as pessoas falando mais, não necessariamente de fetiches, mas como elas desejam numa cama, como elas desejam essa relação, o que atrai elas ou não. E eu gostei muito de ver a evolução disso ao longo dos livros, achei muito curioso, fiquei querendo saber mais. Eu acho que, sei lá, se eu tivesse que falar uma coisa da série que eu senti falta ou que eu gostaria que fosse mais trabalhado, talvez essa vida sexual das duas, sei lá, eu fiquei curioso, eu fiquei ainda mais curioso, fiquei intrigado, mas não posso reclamar na verdade, só um detalhezinho. E para finalizar os comentários do terceiro livro, esse vídeo está enorme. É uma história suculenta, não tem jeito, não tem jeito. Acabou o terceiro livro, eu já tava assim, eu quero ver a série. Eu não sei se eu quero ler o quarto livro, eu quero ver essa série. Eu quero ver tudo acontecendo, eu quero dar uma cara para algumas pessoas. Existem personagens que eu já dei uma cara, já não dei. Tem gente que eu não consegui visualizar de jeito nenhum. Eu acho isso muito legal enquanto você lê livros, né? Mas, de qualquer forma, vamos falar sobre o quarto livro. Vamos já finalizar esse vídeo que tá ficando enorme. A luz já tá indo embora, eu acho que vou ter que acender a luz. Um segundo. Eu acho que piorou a luz, gente, mas estava muito escuro até para ler aqui. O quarto livro é a história da menina perdida. Chega ao fim a saga, infelizmente, ao mesmo tempo felizmente, porque eu já tava querendo saber, porque a gente vai acompanhar os livros sabendo que a Lila vai desaparecer no final. A gente tem essa informação de que ela desapareceu, que ela não deixou nenhum vestígio, e a gente quer entender como que isso aconteceu. A gente quer entender por que isso aconteceu, do que ela estava fugindo ou não. E a gente vai ver, inclusive eu nem comentei isso, nossa, eu tava esquecendo. Todos os títulos dos livros vão ser muito ambíguos. Você não sabe exatamente quem é a amiga genial, quem que não é. Você não sabe quem que foge, quem que fica essa dúvida. Você não sabe a história do novo sobrenome, do que é exatamente essa nova história, de qual das duas está falando exatamente. Então fica esse jogo também no último livro, que é a história da menina perdida. Quem que tá perdida, quem que é essa menina perdida. E até esse título depois vai ter uma reviravolta também, mas não vou adentrar nesse detalhe. Mas vou falar sobre o perigo de um pedestal. Eu acho que esse livro vai ser muito sobre isso, porque ele começa com um canalha que é cativante, que é carismático, e que ele vai seguir um caminho aí que é muito óbvio que ele seguiria eventualmente, mas é esse perigo que a gente corre sempre, né? Eu acho que existem algumas pessoas na minha vida que não exatamente caíram em armadilhas, mas que poderiam ter seguido caminhos e trajetórias mais interessantes se elas não tivessem caído no papo de umas pessoas. Eu acho isso interessante, que eu tenho medo que aconteça comigo. Eu não acho que ninguém é imune à conversinha de ninguém, então fico sempre pensando assim, nossa, será que alguém vai tentar um dia me enganar e vai conseguir, vai me amolar assim, e eu vou deixar de viver uns anos porque eu tô dando espaço para uma pessoa que não merece. Mas, enfim, depois o livro vai para outras direções. Aqui eu falei muito de um ódio que eu tava da Lenu, falei que a Lila tava maravilhosa e depois isso vira, isso volta, eu já falei sobre isso. Também falei sobre essa questão dos homens descritos nesse quarto livro, porque dá muito a impressão de que os homens não são ensinados a se moldar, mas as mulheres são ensinadas a se submeter, e essa questão de submissão é muito forte. Eu já falei dessa questão do canalha, né? Mas essa questão da submissão, submissa é um adjetivo
que descreve muito bem uma personagem, vários personagens aqui, na verdade, infelizmente, e eu acho que é um fator que também é interessante, essa dificuldade em si, em romper um hábito ou uma paixão, ou realmente uma prisão ali, como é que chama, gente? Ai, meu Deus. Algema. Tava esquecendo como é que falava algema, desculpa. Enfim, continuando. Aqui eu escrevi também sobre a passada de pano que eu dei pro fato da Lenu ser uma escritora. Eu acho que isso é muito importante pro livro ser escrito do jeito que é escrito. Mas eu tô cansado, não vou abrir totalmente uma exceção. Eu acho que é uma das melhores escritas de personagens escritores. É uma das melhores narrativas em volta disso. Mas eu estou cansado de livros sobre pessoas que trabalham com escrita, que trabalham em editores, que trabalham com jornalismo, que trabalham com comunicação. Existem outras pessoas no mundo. Nós que trabalhamos com isso não somos a maioria. Nós precisamos falar sobre outras histórias. Nós precisamos falar sobre pessoas que não parecem com a gente. Então eu fico cansado, ainda vou defender que existem já muitas histórias sobre pessoas que escrevem, pessoas que amam ler também. Existem muitos livros sobre leitores assíduos, como se isso fosse muito comum. E assim, mesmo que fosse mais comum antigamente, ou não é sobre isso. É sobre, às vezes, eu sentir falta de vidas que sejam diferentes, assim. Tem muitos livros que as personagens principais são escritoras, e isso tá me cansando. Tá me cansando porque o próximo livro que eu vou trazer pro canal também é sobre isso. Então, isso aí já veio com essa carga. Mas aqui eu dou uma passada de pano a mais. O Alfonso, eu preciso comentar esse personagem. Lindo, maravilhoso. Nossa, amei essa personagem. Achei uma personagem que queria ver uma série só sobre ela. Queria saber só sobre a vida dela. Foi a personagem secundária que mais gostei, talvez. E em segundo lugar, ou talvez em primeiro lugar, empatado, a mãe da Lenu. Foi uma pessoa que eu mudei, assim... É o tipo de pessoa que eu detestava e depois eu amei. E eu fiquei pensando, como assim eu estou amando essa pessoa que eu não conseguia ler com paciência. Eu não conseguia engolir a mãe da Lenu. Em algum momento isso dá uma girada assim. E eu falei, não é possível. Não é possível, mas eu estou deitando. Eu estou abrindo mão do meu orgulho. Eu estou falando aqui, mãe da Lenu, eu te amo. Imaculata, eu te adoro. Eu adorei ela, eu entendi muito melhor algumas opiniões que tinham sobre ela ao longo dos livros, que às vezes eu ficava assim, de onde essa pessoa tirou isso? E achei muito legal como que existe essa reviravolta dessa personagem. A Lila, ela vai ter no último livro também. Assim, na verdade isso vai estar em todos os livros, mas eu me questionei muito no último. Ela é uma manipuladora, ela é uma gênia do mal, e sempre fica essa dúvida, isso nunca vai ter uma resposta. E não me importa, realmente não me importa, mas eu fiquei com essa dúvida, eu anotei aqui, e foi uma coisa que no último livro talvez foi mais forte. Mas de qualquer forma, desde o início eu me perguntava isso, e eu só não queria deixar de usar a palavra manipuladora, porque às vezes é muito esse adjetivo que ficava na língua, sabe, na ponta da língua, mas eu acho injusto falar isso dela, mas ao mesmo tempo eu não consigo culpar alguém que enxergue ela só como manipuladora. Então fica essa dúvida, assim, fica essa visão e eu não sei responder. E esse livro é muito sobre isso. Você não consegue ter exatamente uma opinião formada sobre as pessoas, mesmo que você acompanhe elas durante centenas de páginas, mais de 1000 páginas. Então, o que fazer? Não importa, eu gostei de acompanhar de qualquer jeito. E já finalizando esse vídeo enorme, o 4 livros vai ser um que a porra vai ficando mais séria, vai ser um livro que vai ter uma amargura torando assim, vai ser uma atmosfera desagradável. E eu não sei descrever exatamente o que mudou. Eu acho que foi só a vida ficando um pouco mais difícil, coisas que pareciam incontornáveis, que realmente foram mais incontornáveis do que coisas do passado, que também pareciam impossíveis de achar uma solução, mas que existia uma solução. Nesse último livro tinha coisa que só tinha que aceitar e foi mais difícil de engolir, mas de qualquer forma, na verdade a ótima anotação aqui é a seguinte, porque nesse último livro eu escrevi assim: Jesus, a vida parece ser um eterno e raro foco das coisas e ir levando rasteira. Esse último livro foi muito sobre levar rasteira, foi muito essa dor, você se levantar humilhado e notar que você tem que viver mais um dia, que você errou, que você acertou e caiu do mesmo jeito. E foi muito essas rasteiras, foi muito um livro sobre se reerguer, mas você já tá cansado, você já tá envelhecendo,
você já não tá tão afim, mas você vai tentando e assim, enfim. Sobre os filhos delas, eu preciso fazer mais um comentário. Eu achei eles meio sem graça, ao mesmo tempo que eu acho que eles... Oi, Kiki. Achei que foi legal eles serem sem graça também. Eu não achei eles de todo desinteressantes. Eu gostei do jeito que eles foram trabalhados. Às vezes eu senti que eles ganharam muito destaque, mais destaque do que eu gostaria. Eu sinto que eu tive uma opinião parecida no Colibri, um livro que eu resenhei aqui no canal, do Sandro Veronese, um autor italiano também muito bom. Um livro que eu amei, mas que também existia uma parte da filha ali, do personagem principal, que eu tava assim, gente, não precisa, ai, cansei. Enfim, eu acho que isso talvez seja uma coisa um pouco difícil na literatura pra mim. Tô notando isso, uma tendência de eu não gostar de pais falando sobre os filhos, de eu não sentir que tem um apelo tão grande, igual amizades, igual romances, igual os próprios pais. Os pais falando dos filhos, eu tô achando um pouco, sei lá, não sei, eu queria indicações, inclusive. E só pra terminar, de repente, tudo muda e de repente, tudo acaba. E o final do último livro, eu tava com muito medo. Eu tava assim, Deus, você não vai deixar eu gostar do final, né? Você vai conseguir... Na verdade, a Helena Ferrante vai conseguir foder esse trem no finalzinho. E eu amei o final. Eu amei o final. É um final que fechou tudo, mas não fechou de um jeito que perdeu a graça. É um livro que ainda tá pulsando em mim. E eu fiquei muito feliz com esse final. Eu achei um final, assim... perfeito. Odeio essa palavra, mas eu achei um final perfeito. Eu achei uma história linda, 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 linda. E concluindo o vídeo, eu amei. Eu quero muito uma edição especial disso aqui. Eu acho que eu quero ler no original um dia. Vou aprender um italiano bom o suficiente, eu sei um pouquinho de italiano, mas eu vou aprender um italiano que dê pra ler no original, porque eu achei isso aqui, honestamente, magnífico. Eu sinto que eu penso com mais, não exatamente melhor, mas eu penso com mais detalhes. O livro me trouxe frases diferentes, orações diferentes, estruturas diferentes. Eu sinto que eu pensava em maneiras diferentes de falar a mesma coisa. É um livro que em nenhum momento foi realmente enjoativo. Sei lá, eu achei surpreendente. Eu já fui com uma expectativa muito alta e eu achei do caralho. Eu achei a Amiga Genial, eu achei a série napolitana muito boa. Eu achei das melhores coisas que eu li na minha vida. Não é exagero, não, eu acho que eu tenho falado muito bem de livros ultimamente no canal, mas eu tenho lido muita coisa boa também. Eu achei, talvez, que seja a minha série de livros favorita. Eu não sei qual que seria, qual que estaria no lugar, e por isso que eu falo isso. Eu gostava muito da série dos Jogos Vorazes, eu realmente amei. Eu gostei de Harry Potter, apesar de tudo que aconteceu, a gente sabe, mas... não sei, eu acho que essa série de livros foi muito especial, foi uma coisa que me arrebatou e tô muito feliz de ter lido. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ficou gigantesco, mais 4 livros, gente. Na verdade eu gastei menos de 15 minutos pra falar sobre cada um, se a gente for ver. Então, muito obrigado a quem ficou até aqui. Fica essa recomendação. E eu imagino que quem ficou até aqui, na verdade, leu os 4 livros. Então, espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Vou ver a série, não se esqueça de ir lá no Instagram pra conferir os meus stories comentando cada temporada. Eu tô muito animado pra reviver isso tudo, pra ver uns personagens. Eu não sei qual vai ser a cara do Nino, eu não sei qual vai ser a cara nem da Lila, nem da Lenô. Eu não vi as atrizes direito, eu vi uns posters assim, mas eu não sei a cara delas. E eu quero muito ver as atuações, e dizem que é muito boa, então... como é possível? Eu tô até assustado, porque a gente sempre pensa, a série é pior que os livros são sempre melhores, mas se a série é tão aclamada assim, então fodeu, né? Eu vou ficar obcecado mais um tempo com a Amiga Genial, então vai ser o meu destino, mas vou continuar lendo também. E semana que vem tem mais vídeo. Mas antes disso, antes de eu me despedir finalmente, eu peço para que você curta o vídeo, para que você compartilhe, para que você siga o canal, para que você me indique para os outros, por favor. Estou tentando crescer, não estou mais com vergonha de pedir para as pessoas me seguirem, não estou mais com vergonha de pedir alcance, de pedir algum tipo de atenção, sei lá. Enfim, foda-se. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe, comente também, né? Tava esquecendo, comente também, fala se você gostou ou não do vídeo. Enfim, um beijo pra vocês e até a semana que vem.